Olha, pessoal, duas coisas em nível mais geral assim no Brasil. Essa semana tem Copom e os nossos deputados, senadores, enfim, o judiciário volta ao trabalho lá em Brasília. Então vamos lá. Após meses de críticas e pressões, o Banco Central decide nessa semana o futuro da taxa de juros do país. As expectativas são de apostas que variam de 0,25 a meio ponto percentual. No fim de semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera o começo de um ciclo de cortes. Na verdade, está esperando há muito tempo, né? Tem falado muito sobre isso. Em Brasília, Congresso e Supremo Tribunal Federal voltam aos trabalhos. Eduardo Costa, bom dia para você. Essa movimentação em torno dos juros e também a volta dos nossos deputados ao trabalho. Bom dia para todo mundo. Eu preciso de um tempinho mais no próximo tema, então vou guardar energia para o próximo assunto e me limitar a dizer que está na hora de baixar os juros, tomara que baixe, quanto só eles sabem, que sabe melhor do que eu. Ô Rita Mundim, toda a movimentação lá em Brasília com a volta dos deputados, algumas pautas mais polêmicas para ser votadas e também essa movimentação em torno do Copom. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu acho que desde que a FIT, na semana passada, na quarta-feira, decidiu melhorar a nota do Brasil, aí nós temos no pano de fundo duas agências classificadoras de risco, a S&P no dia 14 de junho e a FIT na semana passada, melhorando a nota de risco do país. Então isso coloca uma pressão muito grande no Banco Central. A Standard & Poor's, ela melhorou a perspectiva, que eu acho que eu ficaria com a Standard & Poor's. Existe sim, a pauta econômica está andando, mas ela ainda não está fechada nos dois instrumentos mais importantes e que provocam impactos tanto na arrecadação, no comportamento da política fiscal, quanto na arrecadação que vai influenciar na política fiscal, que é a reforma tributária. Então, o Banco Central, através dos seus membros, principalmente Roberto Campos Neto, e aqui eu acho bom lembrar que demonizam o presidente e a decisão é colegiada, são 9 membros do Banco Central, um presidente e 8 diretores. E agora nós teremos 2 diretores indicados já no governo Lula, dentre eles o Galípolo, que era o braço direito do Fernando Haddad e que prometeu fazer essa ponte entre o governo e a autoridade monetária. Eu estou falando tudo isso só para dizer que há consenso do corte, não há consenso da magnitude do corte. Depois de duas agências melhorarem a perspectiva de risco, muita gente passou a torcer para que o corte seja de meio. Eu acho que o Banco Central é conservador, a maioria ainda é conservadora e apesar de termos duas pessoas do mais alto calibre e o Galípolo se mostrou um conciliador, ele não entrou para brigar, ele entrou talvez para mostrar o lado do governo. Mas mesmo assim, na ausência da votação da reforma tributária em definitivo, com um texto claro, mostrando onde será o impacto na inflação, principalmente no setor de serviços, e sem a votação definitiva ainda do arcabouço, que foi passear no Senado e voltou com gastos de mais de 72 bilhões, o Banco Central seguirá conservador e acho que o corte, repito, é consensual, será de 0,25. Malca Marcos, te dando bom dia. Essa questão dos juros que gerou tanta polêmica nos últimos meses, né, em torno do presidente do Banco Central, enfim, os ministros do governo Lula, o próprio Lula cobrando essa queda, que parece que vai acontecer. Como diz a Rita, a gente precisa saber só a magnitude desse corte e a volta da turma lá ao Congresso. Bom dia. Bom dia. A palavra do segundo semestre é conciliação. A conciliação começa a acontecer no Congresso, vai acontecer na área econômica, já aconteceu entre as instituições. E quando há conciliação, é resultado da política, resultado da conversa, da negociação, resultado da promoção da melhor política pública. É isso que tem acontecido no país nos últimos meses e é essa a perspectiva daqui para frente. A reforma tributária está sendo discutida, o mercado já precificou, de certa forma, premiando o governo, as agências têm premiado o governo também, mudando a nota, olhando para frente e não para trás, na expectativa de quê? De bons resultados na gestão econômica, na gestão política e, por consequência, nas políticas públicas. Eu acho que 2023 promete bons resultados. Júnior. Oi, Rita.
Eu só queria complementar a fala do Malco, que inclusive o Banco Central Independente é uma das características do Brasil que fez com que as agências melhorassem a nota. E além disso, o que nós estamos vivendo hoje é consequência de um trabalho muito bem feito no governo passado, em cima das contas públicas, que deixou o país com superávit. Rita, eu aprendi com você aqui nessa bancada que o mercado olha para frente e não para trás. A redução, a valorização das notas, a melhora da perspectiva do Brasil, vendo a perspectiva para frente, que o país está no melhor investimento do que estava há meses anteriores. É importante reconhecer isso. Eu reconheço que foi em função da votação da pauta econômica, reforma tributária e arcabouço fiscal. E é um voto de confiança, mas nós não vimos na prática a costura política, o resultado político no texto da reforma tributária, no texto do arcabouço e o que isso vai provocar de melhora na política fiscal, ou seja, zeragem do déficit e criação de superávites, essa é a expectativa, e o que isso vai provocar na arrecadação. A ideia é que um imposto único, ele facilite a arrecadação e, consequentemente, possa melhorá-la, sem aumentar a carga tributária. Vou repetir, sem aumentar a carga tributária. E o que nós temos ouvido até aqui é um perigo iminente de aumento da carga tributária. Vou colocar o Marcelo da Fonseca nesse debate também, até para arrematar esse assunto. Marcelo, o Congresso volta aos trabalhos, algumas pautas polêmicas para serem apreciadas lá. Toda essa movimentação em torno da conciliação do governo federal principalmente com a Câmara, né, na pessoa do Arthur Lira, e essa expectativa do corte de juros também do Copom nessa semana. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ainda bem que vai ter essa redução, né? Parece que já está bem definido, porque eu acho que ninguém mais aguenta, né? Tanta briga entre Campos Neto e Lula, já passou, né? Tomara que consigam alinhar ali uma harmonia para conseguir focar no que importa realmente. Agora, essa conciliação, né, que o professor Malcolm fala, eu estou curioso para ver como que ela vai se dar na prática, porque um dos pontos né, apontados como essenciais é o governo Lula conseguir chamar para o lado dele alguns partidos que ficaram marcados por ser da direita, né? Por exemplo, republicanos, né? Um partido que tem Tarcísio, tem Damares Alves, né? Aqui de Minas tem o Cleitinho. Então vai ser curioso para a gente ver como que o governo Lula vai realmente conseguir ter esse partido ao lado dele, ou se vai ser uma questão mais fisiológica mesmo, e né, para alguma votação ou outra, mas no geral eles têm uma postura muito crítica ao governo Lula. Vamos ver se isso vai ser só para conseguir cargo ou se eles realmente vão votar com o governo Lula.